Estamos aqui com o candidato Ivandro, do partido Podemos 19. Candidato, a gente tem que ser breve, porque o tempo aqui é curto, infelizmente. Okay. Para a gente iniciar, por favor, se apresente para o público. Meu nome é Ivandro de Souza, sou casado, sou um joinvilense nascido em Brusque. Tenho 2 filhas, Maria Júlia e a Maria Alice. Tenho 4 cachorros e quero muito ser prefeito de Joinville a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Perfeito. Candidato, qual é a grande marca que a sua gestão, que o seu governo pretende deixar para a cidade de Joinville? Olha, eu sou construtor, eu tenho um histórico de fazer obras, né? Fazer obras é a minha vida, né? Sou dedicado a isso, essa é a minha atividade de trabalho. Eu percebo que Joinville precisa de uma reconstrução em 2 áreas, tanto na área física, de infraestrutura em especial, né? Ruas, calçadas, pontes, novas avenidas para facilitar a mobilidade. E também Joinville precisa de uma reconstrução na sua organização social. Talvez até essa seja a primeira organização, a primeira reconstrução e mais importante que Joinville precisa. É necessário que todos nós possamos olhar novamente para o futuro com a esperança e com o orgulho de viver numa cidade boa hoje e no amanhã. Então o legado que eu quero deixar lá no último dia do meu governo é olhar para trás e ver que eu consegui contribuir na construção nesta cidade. Por quê? Porque eu vejo que uma cidade é construída a cada 4 anos, como se fosse um capítulo de um livro. E nesse capítulo que eu quero escrever, a partir do dia 1º de janeiro, junto com o joinvilense, eu quero que tenha nele escrito palavras como respeito, como cooperação, como esperança, como fé, união. Palavras essas que não ficaram escritas no capítulo que nós estamos terminando agora e que vamos terminar no dia 31 de dezembro. Então, é assim que eu estou olhando para o meu mandato agora, a partir do dia 1º de janeiro. Perfeito. Agora a gente passa a fala para a Luana, que é a nossa psicóloga, e vai trazer mais perguntas. Candidato, note-se que alguns governos eles têm descontinuado projetos que já foram iniciados em governos anteriores, devido a mudanças de prioridade. Qual a sua estratégia para implementar suas ideias somando-se ao que está sendo realizado? Obrigado pela pergunta. Nós vamos substituir algumas coisas. Nós vamos substituir a intransigência pelo diálogo. Nós vamos substituir a falta de obras por a abundância de obras. Agora, projetos que sejam bons, sendo feitos ou tendo iniciados neste governo ou nos anteriores, serão valorizados. O ambiente da política partidária, da campanha eleitoral, é agora. E termina ou no dia 15, no primeiro turno, ou no dia 29, no segundo turno. A partir daí, nós não podemos mais olhar para trás e ver os acertos e os erros. Nós precisamos olhar, sim, para aquilo que deu certo, replicar para o futuro com humildade, sem nenhuma intransigência partidária, e olhar para o passado e simplesmente não repetir aquilo que não deu certo. Então, uma próxima pergunta, considerando o importante papel do Poder Legislativo na elaboração das leis e na fiscalização do Poder Executivo, quais estratégias o senhor acredita ser importantes para que seja possível governar, mesmo com uma forte oposição no Legislativo? Com respeito, com diálogo, com compreensão, com união, né? Aliás, outro dia me perguntaram quais as primeiras visitas que você vai fazer, Ivandro, como prefeito? E eu respondi, vou visitar os senhores vereadores. Esquecendo o partido, porque a partir do dia 1º de janeiro, somos todos joinvilenses. Nós teremos um grupo de 19 joinvilenses eleitos dentro da Câmara de Vereadores e nós teremos a prefeitura para tocar a cidade. E esses 2 poderes são fundamentais, que têm uma relação de respeito, de diálogo, de discussão dos problemas da cidade. Não de submissão, não de cooptação, não de troca de cargo, não de troca de interesses rasos, fechados, a portas fechadas, como acontece hoje, ou como alguns políticos querem continuar imprimindo na cidade, mas de portas abertas, com transparência, com diálogo, com o foco no contribuinte, no joinvilense. É assim que nós vamos administrar Joinville, esse próximo capítulo que eu falei para você, de 4 anos. Agora a gente vai passar para as perguntas que os seguidores do Acontece Joinville mandaram para o candidato. Passo a palavra para o Vinícius. Então, quero agradecer a tua presença, Evandro. Também agradecer aos seguidores que enviaram as perguntas. E a primeira é, gostaria que você apresentasse seus projetos em relação às obras da cidade. Muito bem.
Falei há pouco, né? Os dois sistemas de obras são as obras físicas e as obras imateriais, não físicas, né? E essas são muito ligadas à questão do voluntariado, né? À questão do associativismo, que Joinville é muito forte nisso. E a prefeitura tem que ser o sol que irradia o voluntariado. Então, a construção, é que eu estou falando um negócio, Vinícius, que ninguém está se dando conta. O principal prejuízo que nós tivemos nos últimos 8 anos em Joinville, e é importante esse canal que vocês oferecem aos candidatos para falar, o principal prejuízo foi essa segregação da cidade. Foi esse olhar para as pessoas de forma diferente. E nós precisamos olhar para as pessoas numa categoria em que nós somos todos joinvilenses e nós somos todos seres humanos. O prefeito que tiver esse olhar, ele vai conseguir realizar as outras obras. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma cidade unida em direção ao progresso, em direção ao futuro, em direção à prosperidade novamente. E eu quero liderar esse processo. Agora, sobre obras físicas, eu poderia dizer para você, vamos fazer o Almirante Jaceguai, vamos fazer a duplicação da Autocar Derfel, vamos fazer a continuação das obras da Marquês de Olinda que foram paradas, enfim, vamos criar programas de pavimentação. Eu mesmo tenho dito, já estamos nos programas de TV, eu tenho dito que dos 200 milhões de IPTU, eu vou utilizar 100 milhões para a pavimentação de ruas. Com isso nós vamos pavimentar 120 quilômetros de rua, lembrando que Joinville ainda tem quase 800 quilômetros que não são pavimentadas, né? Então, obras assim, nós vamos criar de forma abundante para o Joinville. Outra pergunta aqui, qual a sua proposta para a situação das vias ferroviárias que passam em Joinville? Olha, se teve algum candidato que prometeu que vai retirar o trilho dali ou não vai retirar, esqueçam quem está ouvindo, porque essa possibilidade ela existe, mas ela está muito distante. Por que ela está muito distante? Porque nós ficamos com baixa representatividade política. Agora, como é que nós vamos atuar ali? Nós vamos atuar de princípio com 2 elevados. Um na Getúlio Vargas e o outro na Rua São Paulo, que são os trechos que mais necessitam de investimento na mobilidade, onde se fala em via férrea. Qual o seu plano para parques e praças na cidade? Boa pergunta. Parques e praças é fundamental que tenha em abundância em Joinville. Nós temos um programa que vai valorizar muito as pequenas praças já existentes, que é o programa da Ronda do Capricho. A Ronda do Capricho será um serviço pela prefeitura que vai funcionar em 4 regiões distintas, norte, sul, leste e oeste, onde a Ronda do Capricho vai passar pelas cidades, vai passar por toda a cidade, pelos bairros, aliás, e vai deixar a cidade pronta para uso todos os dias, né? Então a cidade vai ter uma nova forma de cuidar da zeladoria. Eu estou falando isso por quê? Porque as praças atuais de Joinville estão muito mal cuidadas. Estão muitas vezes sem iluminação, com o mato crescendo, os parquinhos quebrados. E a praça, a cidade tem que ser igual a nossa casa. A gente, quando acorda de manhã, ela tem que estar pronta para uso, ela tem que estar caprichada. E nós vamos criar também outros parques, como por exemplo, ali onde tem o moinho, aquela área foi comprada pela Fiesc, a Cizer tem um interesse em sair dali, aliás, vai sair dali, só não saiu porque não conseguiu se entender até agora com o prefeito atual. Ali nós vamos criar um grande parque linear no entorno do Rio Cachoeira, porque vamos trabalhar no projeto de despoluição do Rio Cachoeira. Esse tema, despoluição do Rio Cachoeira, virá efetivamente e definitivamente para a mesa do prefeito. E ali nós vamos criar um grande parque, incluindo o centro da cidade, com a retirada do terminal de ônibus, fazendo com que aquele lugar seja um dos lugares mais lindos da cidade. Um outro programa que nós vamos fazer, a prefeitura vai negociar áreas nos bairros em Joinville, tem muitas áreas, onde são áreas com fundo de vale, onde passa um córrego, um riacho, onde tem uma nascente, que não pode ser construída, mas são áreas particulares que não rendem nada para o proprietário e que poderiam estar à disposição da população para áreas de lazer. Essas áreas também serão transformadas em parque. Tem áreas assim, por exemplo, na Monsenhor Gersino, tem áreas no Costa e Silva, tem áreas no Aventureiro, tem área no Paranaguá Mirim, tem área no Morro do Meio. A cidade tem muitas dessas áreas que ninguém está usando para nada. Então, se a prefeitura, num acordo com o proprietário, trazer essas áreas para o poder público, nós vamos transformar em praças para a população. Qual a proposta para o esporte da cidade e a adaptação das ruas e calçadas para os deficientes físicos? Muito bem. Vamos falar primeiro do esporte, então.
No meu plano de governo, quero retomar a Fundação Municipal de Esporte, porque eu não consigo mais conviver com aquelas situações, e o joinvilense não consegue conviver, com aquelas situações onde as crianças vão com as suas mãos estendidas para a beira da calçada para pedir dinheiro para participar de competições aqui no entorno. Você já deve ter visto isso aqui no entorno da Max Colim, da João Colim, aquelas crianças com os kimonos, com seus pais ali, pedindo dinheiro para participar de competição. Aquilo não vai mais acontecer em Joinville porque eu não vou permitir. Criança ou está na escola, ou está na casa dos pais, ou está brincando, ou está dentro de uma quadra de esporte, ou está num tatame, mas criança não pode ir para a calçada pedir dinheiro. Eu não vou permitir isso. Então a Fundação Municipal de Esporte será protagonista desse esporte de inclusão, desse esporte de saúde, desse esporte de desenvolvimento cognitivo, desse esporte que aprimora as crianças em especial. E em relação à tua outra pergunta, que você vai me lembrar agora, qual é? Das calçadas. As calçadas. Acessibilidade. Acessibilidade. A cidade, Vinícius, a cidade não se preparou para a inclusão. Há quem diga que tem pessoas com deficiência. Não. Deficiência quem tem é a cidade. As pessoas são do jeito que são. Seja ela surda, seja ela alta como eu sou, seja ela mais gordinho como eu sou, seja ela cega, seja ela com alguma restrição na perna, não importa. Seja ela com uma deficiência intelectual, não importa. É a cidade que precisa se preparar para atender e acolher essas pessoas. E Joinville, infelizmente, ao longo dos anos, Vinícius, não se preparou para acolher essas pessoas. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos preparar essas cidades para acolher essas pessoas. Como? Através das calçadas, né? Através de sinaleiros inteligentes, através da inclusão dessas crianças, ou pessoas, mas mais crianças, com alguma deficiência intelectual nas escolas. Né? Joinville tem que ser exemplo para o mundo. Joinville não pode ser só exemplo naquilo que produz e vende. Joinville tem que ser exemplo de inclusão de pessoas. E eu quero liderar esse processo em Joinville nos próximos 4 anos. E como candidato vê Joinville daqui a 4 anos, caso seja eleito? Com 20 para frente. Eu vejo Joinville, não uma Joinville daqui a 4 anos. Eu vejo uma Joinville feliz, eu vejo uma Joinville florida, eu vejo uma Joinville sem buracos na rua, eu vejo uma Joinville, quero ver uma Joinville voltada para a juventude, para o empreendedor. Eu quero ver uma Joinville onde venham empresas de fora e possam se instalar aqui, e não o que aconteceu recentemente, como o caso da Havan, por exemplo, onde a gente perde na competitividade do comércio, onde a gente perde na arrecadação de impostos, onde a gente perde na contratação de mais pessoas, de empregos, da geração de empregos. Então, esta Joinville eu não quero mais. Eu tô muito claro com isso, Vinícius, porque eu estou muito focado nesse próximo capítulo que nós vamos escrever juntos. E nesse próximo capítulo, a prosperidade para todos estará escrita em cada linha, em cada página. A inclusão estará escrita, o desenvolvimento humano estará escrito, o desenvolvimento econômico estará escrito, uma cidade feliz para a juventude. O jovem, quando tem a oportunidade de estudar fora, vai para Curitiba, vai para uma outra cidade, poucos querem voltar. Então, lá no término do meu mandato, respondendo a tua pergunta, eu quero ter assim um parágrafo dedicado à juventude, dizendo assim: os jovens optaram por Joinville. E é isso que eu sonho. Perfeito, candidato. A gente já está finalizando a nossa entrevista. Gostaria de agradecer a sua presença e pode deixar uma última fala com os seguidores. Eu quero agradecer o convite que eu recebi, né, de vocês aqui, né? Estou bem feliz. Gostei das perguntas inteligentes que vocês fizeram, espero ter atendido as expectativas de vocês. Quero muito ser prefeito de Joinville para poder dar a oportunidade das pessoas sonharem novamente e realizarem os seus sonhos aqui em Joinville, não fora daqui. É muito triste quando a gente vê alguma empresa de Joinville querer ampliar as suas atividades fora daqui. É muito triste quando a gente vê uma pessoa de mais idade que sonha em se aposentar para morar fora de Joinville. Eu não quero mais essa Joinville. Esta não é a Joinville que eu escolhi para viver. E eu agora, aos 50 anos, resolvi arregaçar as mangas para escrever esse próximo capítulo de 4 anos, de tal forma que a gente possa dar essa esperança novamente para as pessoas, para o joinvilense. Por isso eu me apresento como candidato a prefeito. Meu nome é Ivandro de Souza e meu número é 19. Chega lá no dia 15 e clica bem forte, 19, e confirma, para a gente ter uma Joinville boa para todos novamente.